As muitas nuances de um crime. O Lobo Atrás da Porta é o nosso filme de hoje aqui no País do Cinema. Oi, dona Arlete. Ué, mãe, desencontrou a mulher? Como assim? Ué, Clarinha já foi com a Sheila. Que Sheila? Você ligou, falou que tava doente, que a tua vizinha veio buscar. Não tô doente, não liguei pra cá, pra escola hoje. Que Sheila? Não tem nenhuma vizinha chamada Sheila? Ué? Como assim? Onde é que tá a garota? Primeiro longa-metragem de Fernando Coimbra, O Lobo Atrás da Porta foi inspirado na história da Fera da Penha, como ficou conhecido um crime que chocou o Rio de Janeiro nos anos 60. Você deixa eu cortar um cachinho do seu cabelo? Pra quê? Uma menina de 4 anos é assassinada pela amante do pai. No filme, essa história é contada com personagens ambíguos e pistas falsas. É o que você quer? É nada! O desfecho terrível é um dos ingredientes, mas as relações violentas, as mentiras, as histórias mal contadas tecem uma trama que enreda o espectador na tragédia. Ele é casado? Casadíssimo. Não, é um Bernardo Paulista. É a ficção, no seu papel de criar novas camadas sobre o mundo real e provocar sensações nem sempre confortáveis. Eu recebo Fernando Coimbra, diretor do Lobo Atrás da Porta, e Leandra Leal, a atriz do filme. Bem-vindos. Ai, obrigada. Que bom que vocês estão aqui. A gente vai falar desse filme maravilhoso. Fernando, quando você teve o seu primeiro contato com essa história, que marcou tanta gente, né? E por que você resolveu fazer um filme? Tinha 22 anos, estava na faculdade de cinema. E eu trabalhava no Teatro Oficina. Como ator. Como ator. Que isso é importante a gente falar, né, Exatamente. gente? Eu trabalhava como ator e a gente estava fazendo, acho que Cacilda na época. E a gente estava num restaurante desse tempo, permuta, acabou a peça ou o ensaio, sei lá, a gente foi para um restaurante que tinha uma revista, na decoração tinha umas revistas antigas. E o Zé Celso, que era o diretor da companhia, pegou uma revista Manchete daquela, folheou, viu essa matéria, era uma revista de 63 sobre o julgamento da Fera da Penha. E me deu assim, olha essa história aqui, olha essa mulher. Ai, Celso, né? Olha Que loucura isso Foi aqui. ele. Lembrava Mestre da é história. mestre, né? É. Foi assim, sem Mas acontece. intenções Então, assim. eles estão aí pra isso, para estar ligado no mundo e fazendo... Não, fez a conexão, me mostrou aquilo, eu comecei a ler, falei, caramba, que história. E aí vim pesquisar, isso era em 98. Aquela pesquisinha clássica ali de coisa microfilmada, de tudo que eu pegava o período lá, comecei a ler sobre a história. E tinha uma coisa muito louca que acontecia nessa época, o jornal dava o endereço das pessoas. Então, tinha o nome do cara, da mulher, da fera, todo mundo falou assim, morador da rua tal, número tal, do bairro tal. Eu peguei e fui lá ver os bairros, ver onde é que eles moravam, ver onde era a Depois que ela escola. saiu da prisão, ela voltou a morar lá, né? Nesse No mesmo... mesmo lugar. E aí, mas ainda não era uma decisão de um filme, ainda Não, era eu um interesse pela história. Não, eu já tava flertando achando que aquilo dava um filme, mas eu tinha 22 anos, tinha feito 2 curtas em 16mm, bem marginais, assim, não tinha muito... O cinema patinando ainda ali naquela retomada na época, né, difícil de ser feito, mas eu encasquetei que aquilo daria um filme, mas fui pesquisar. Aí fiquei um ano, mais ou menos, pouco menos, acho, pesquisando e matutando ali como fazer. E em 99 escrevi um roteiro, que não tem nada a ver com esse filme. É? Era outra coisa, se passava nos anos 60, era uma adaptação da história da Fera da Penha, mas escrito tudo em cima do que eu tinha lido na imprensa. E fiquei uns anos ali trabalhando naquela versão, até que eu tive acesso ao processo judicial e que tinha os depoimentos reais, e aí eu falei, caramba, é outra coisa. Tinha que ser uma coisa mais de ponto de vista e tal. Aí dei uma engavetada nele e aí uns anos depois eu retomei e escrevi tudo de novo, do zero. Uma história mais intimista dos 3 personagens ali. Sim, sim. Maravilha. E, Lelê, quando você chega no projeto, como é que foi a sua chegada no projeto, no filme? Eu conheci o Fernando do Oficina, né, assim, tinha amigos em comuns e tal. E aí
ele me mandou o roteiro, eu li, eu tipo, fiquei muito pirada no roteiro. A gente saiu pra jantar e ficou 4 horas conversando. E aí eu tava com toda a vida super encaixadinha, assim, porque eu ia fazer o Éden, depois eu ia fazer a Operação Sônia Silk. E eu falei, não, mas eu tenho que fazer esse filme, peraí, antes. E aí, Que bom, que bom. Que e bom. aí eu, tipo, consegui, assim, reagendar tudo, adiar tudo 2 semanas, era 3 semanas, sei lá, consegui dar uma encaixada. E aí foi, assim, não é toda hora que uma mulher é convidada para fazer um filme, uma protagonista, assim, com essa complexidade, com essa profundidade, e que a gente trata né, assim, um roteiro que trata essa mulher que faz essa coisa tão inaceitável, mas de uma forma humana, né? Então, quando eu li, eu fiquei assim, cara, eu quero fazer essas cenas, assim, sabe? Eu quero estar nesse set, assim, sabe? Eu quero fazer essa personagem, Eu lembro que... Eu acho que foi, tipo, sei lá, foi isso mesmo, foi lá, tinha umas coisas acontecendo na cidade do Rio nessa época, né? Tudo era, tipo, muito festivo, né? A gente ia ter Olimpíada, a gente ia ter não sei o quê. Era uma época bem, assim, da cidade. E eu lembro que de repente, eu falei assim, cara, tchau. Sabe? Eu falei assim, tchau, assim, eu quero só fazer isso. Quero ficar fazendo isso, quero ficar lendo esse roteiro, quero ficar estudando isso. E a história, a gente assiste a história contada de uma maneira não linear, né? Isso já estava no roteiro, isso é uma decisão sua depois na montagem, você cortou muito esse roteiro. Já era assim a estrutura, que ela veio dessa coisa dos pontos de vista, né? Quando eu li os depoimentos originais, do qual acho que usei muito pouco do que estava ali no original, mas me serviu muito para entender que a versão do que é o Bernardo ali, por exemplo, e a versão da Rosa eram completamente diferentes. E tinha a versão da Silvia também, que é a personagem da Fabiola. Então, eram 3 versões. E foram então... filmadas as 3 versões, e isso foi cortado na montagem. A dela a gente cortou e cortamos bastante coisa na montagem. Tinha muita coisa da família, né, da Rosa, muitas cenas dela com a família. Mas o filme era uma série quase. Se quiser, ainda o material lá está, né? O que a gente tirou, eu falei, dá pra fazer outro filme quase, assim. Pelo menos um média aqui tem, assim. Aí você assistindo, você fala, não, preciso ficar com a versão da Rosa. Tinha uma coisa... A versão, por exemplo, da Silvia, ficou a do Bernardo e da Rosa, né? A da Silvia caiu porque a gente viu, porque ela era uma versão, era a primeira que era contada e não incluía a Rosa ainda na história. E era muito sobre a relação dela e Bernardo. E aquilo dava, você vinha naquele ritmo de cadê essa menina, o que aconteceu com essa criança, quem pegou, e de repente entrava aquela história. As cenas eram boas, mas dava uma assim, vem cá, o que aconteceu com aquele filme que eu estava vendo? Aí a gente experimentou tirar e viu que fluía melhor. E da família foi um pouco isso também, porque entrava na versão da Rosa, que é a última versão, que é mais longa, mas enfim, já entra isso, sei lá, depois de 40 minutos de filme. E aí começava essa história da família, isso que a gente olhava e falava, caramba, mudamos o canal aqui do filme, porque você está muito nessa altura, você quer saber dela e Bernardo, né? Você quer ver o que aqueles dois estão fazendo um com o outro. E aí entrava esse contexto todo, que era bom para entender a personalidade dela, mas ao mesmo tempo você via que no que ficou, estava ali, sabe? Não precisava ficar dando muito mais quem é a mãe, quem é o pai, né? Tinha uma coisa de, também como roteirista de primeiro longa ali, eu queria contar tudo, todos os personagens muito importantes, tem muita história, e depois você olha e fala, não, isso menos é mais aqui, né? Deixa só esse pouquinho aqui, a gente já entende. Já tem. E Lelê, como você foi construindo a Rosa, assim? Você fechou nesse mundo, no seu mundo, e falou, preciso fazer isso aqui? Acho que muito mesmo foi ali do ensaio e desse processo meu, assim, com aquilo ali. Teve a coisa também de eu ler o processo, ler o diário. Diário dela? Tinha um texto que ela escreveu para o advogado, pediu dela, que ela né? contava um pouco assim, a vida dela toda. Exatamente, que desde a incrível! escola, sei lá, contava... E foi super interessante isso. Mas também tinha uma coisa no texto também que era um texto de defesa, né, assim, também. Mas foi muito maneiro isso e muito tempo do filme ela já depois de ter feito, né? Que isso era um desafio ali, a delegacia, pra mim. Acho que a coisa mais difícil foi aquele momento ali. Porque como é que uma pessoa fica depois disso, né?
E aí, E ela não se arrepende, ela não se arrependeu, não é isso? ela fala isso. Uhum. E aí, quando a gente filmou, a gente filmou 2 vezes a cena que ela mata a criança. A primeira vez que a gente filmou, eu fiquei muito envolvida com a cena. E graças a Deus a gente teve que refilmar ela. Foi assim. Depois, um outro dia. Mas foi porque teve problema de luz, no caso, né? A gente tava filmando naquela hora que o dia Sei, tá caindo. vai caindo. Na hora do E tiro a já arma tá meio escuro, né? engastalhou, engasgava Aí e eu fui não ia, e protegida. a luz caiu. Pelo Deus do cinema, pela deusa do cinema, e rolou isso. Mas por que, Lê? A primeira você tava mais... Muito emocional. envolvida, sabe? Assim, eu fiquei... E aí eu saí da cena e falei, cara, fiz errado. Porque se ela chegasse nesse ponto, ela não faria isso. E é maravilhoso, você vai empurrando a criança, você vai carregando a porque criança ela tem que ter uma rápido. distância É muito bom. dessa criança, né? Ela tem que ter uma distância. Essa criança, na verdade, é o Bernardo, né? Assim, sei lá, muitas outras coisas que não a criança. Porque se ela olhasse a criança pela criança, ela fala, Sim. tipo, né? Se ela sim. criasse esse link, não daria, não conseguiria. E aí foi muito... Depois que a gente fez a sequência, aí depois eu consegui entender isso e aí eu fui para um lugar, assim, de desconexão. Sabe? É tipo, perdeu uma chave, sabe? Tipo, cruzou a linha, Aham. se desconectou, assim, foi. Tem uma coisa que é muito forte, assim, porque o filme também fala muito do machismo, dessa violência contra a mulher, né? A gente já logo no início do filme, a gente escuta o Bernardo, o personagem do Millen, dizendo ali pro delegado, naturalizando o fato de ter uma amante, porque isso é coisa de homem e tal, e ele comete uma violência indescritível com ela, né? Ele faz um aborto nela sem ela consentir. A história não fica como o monstro da Penha, fica a fera da Penha. E eu lembro que a gente, uma vez falando sobre o filme, eu falando sobre o filme com outras pessoas, assim, claro, uma coisa não é para justificar a outra, uma coisa não limpa a barra da outra, mas é que quase não se fala sobre a violência desse cara, sobre, pelo menos nessas conversas, assim, o foco é sempre muito... Mas o que ela fez, não só no filme, como a história real mesmo, né? É porque isso é tão naturalizado uma pessoa sustentar 2 relacionamentos, um homem, né? Tipo, sustentar 2 relacionamentos e fazer dessas 2 mulheres. A Silvia é uma grande vítima também, né, dessa história, porque a Fabíola, né? Sim. É tão naturalizado isso que o que ele fez ali, o aborto, é até baseado, né, mas não foi nem investigado na história real. Então, olha essas isso. coisas que me chamaram atenção mesmo no processo. Tinha essa coisa que ela falava, né, ele não falava sobre isso, mas ela falava sobre o aborto, que ele tinha enganado ela, levado nessa clínica, mas não tinha investigação. Ou seja, assim, primeiro que tinha ela já estava denunciando uma clínica clandestina, um ato criminoso do Bernardo, né, o original, mas não havia nenhuma investigação em cima disso. A própria imprensa tinha no enterro, tinha uma coisa quando chegava o pai, algumas pessoas xingavam ele, mas logo a mãe abraçava e aí tinha uma redenção, tinha toda uma construção dessa narrativa assim que o pai, que o Bernardo ali tinha uma redenção, assim, ele não tinha feito nada de muito errado e que aquilo estava ok. Então essa coisa com o delegado foi bem pensada nisso, porque isso era uma coisa até que o original ali nos depoimentos tinha uma coisa dele falar meio assim, uma coisa de rotina, uma coisa de normalizar isso. Eu falei, vou botar o delegado não entrando nessa, né? Para expor um pouco mais, mas totalmente, assim, e é uma, assim, tem uma coisa deles irem cruzando essas linhas também, né? É uma escalada de... Ela faz uma coisa, ele faz um pior, aí ela vai lá, cruza outra linha, ela vai na casa dele, aí ele agride ela terrivelmente, aí ela vai mais, aí ele vai mais. Tinha uma coisa de a gente trabalhar assim, eles vão indo num ritmo uma que eles relação cruzam todas as doentia, linhas né? Assim, possíveis, né? total. Como foi a recepção do público com o filme? Que clima vocês sentiam nas salas de cinema? O que vocês ouviam na época? Como o público recebeu o filme? Ele foi um sucesso muito grande lá fora e nos festivais aqui, nos festivais fora. As pessoas muito chocadas, né, assim, com o filme.
a coisa... até eu lembro que uma pessoa falou assim, gente, quando falou que era inspirado numa história, livremente inspirado numa história real, até entendi ter feito esse filme, porque... Isso é engraçado, De porque não... repente, do nada, tipo, não se a ia... pessoa Isso a fazer gente- esse filme assim, escolher essa Coitada da minha história... ideia, então, né? Imagina. As pessoas achavam que eu era um psicopata, porque tinha uma coisa de... A gente ficou numa dúvida, bota, não bota, aquela cartelinha inspirada de fato real, acabou que a gente não botou. Não. Não botou em nenhum lugar, em nenhum momento, nem no começo. Eu falei, bota no fim, bota no começo. Não bota, não foi. Uma hora Isso não foi num vai. debate, alguém Aí acho que foi em Toronto, foi primeira num sessão. debate, E a gente fez uma apresentação toda rindo, né? O Leandro Emília e o público rindo. Aí a gente acabou, as pessoas acham que nós tínhamos uma comédia, né? Antes do filme começar. Porque a gente ficou falando... Fizemos uma coisa toda feliz, leve, né? rindo, e todo mundo... E quando acabou o filme, tava todo mundo assim. Aí a gente entrou e as pessoas meio me olhando com aquela cara, por que você é maníaco? Por que você fez esse filme? Aí eu falei, não, a história é inspirada numa história real. Aí teve um... Ai, tipo, Aí as pessoas... pô, então tá, entendi por que você escolheu fazer Aí eu isso, né? percebi que eu precisava falar isso logo nos debates, antes que alguém me atacasse. Sei. Tanto individualmente como o filme, vocês ganharam muitos prêmios, né? Pra vocês, qual a importância desse reconhecimento do trabalho na trajetória de um filme e na própria carreira também? Eu acho que o prêmio é sempre... Claro que tem um lado Bom que você para fica o moral. satisfeito, mas eu acho que a principal coisa é de divulgar o filme mesmo. Você quer que o filme seja visto, né? Então, esse primeiro momento que são os festivais, antes de você lançar o filme, quando o filme começa a ser bem sucedido e ganhar prêmio, você ganha prêmio, sai matéria, as pessoas ouvem falar, querem ver, então gera um burburinho em torno do filme. Principalmente a gente tá falando de um filme que foi feito BO, né? Que a gente não tinha uma estrutura gigante para lançamento. Então, assim, se o Lobo não tivesse feito a carreira que ele fez de festivais, seria muito difícil ele... E é lindo um filme, né, que pode fazer uma carreira de festivais e fazer essa cruzada, né, depois para ser visto e para isso, né, para a gente estar até aqui, até hoje falando dele, Sim. ele tá, né, ainda sendo visto, ainda sendo comentado. Isso é lindo. Eu gosto muito de ver pelo menos uma sessão em cada festival que eu ia, assim, de ver o público, como eu ia reagir em cada lugar. Até pra ver como é. Porque uma coisa é, você faz em Toronto, depois você faz na Espanha, depois faz em Havana, por exemplo. O público reage ao vivo, Às vezes assim, dentro do super. próprio país é diferente, uma reação no Festival de Brasília é completamente diferente de Gramado, por exemplo. Isso já é super interessante. Não, São Paulo e Rio já era, que a gente tava falando, né? O Rio era aquela coisa, chega em São Paulo. E eu sou de São Paulo, todo mundo... Presta, o que tá gosta do acontecendo filme, mas a aqui? reação é mínima, assim, né? Tipo, já é... Mas aí você mostra nos Estados Unidos, na China, teve China com debate, você vai vendo como cada cultura, como cada aldeia reage àquilo que você fez, assim, pra mim. Eu gosto de ver aquilo até pra entender o que eu tô fazendo, né? Sim, o que sim. que bate, o que revela do filme. Às vezes você descobre coisas do filme que... Aliás, é muita coisa que você descobre que você não tinha pensado. Muita coisa que dizem que você pensou que você né? nunca É muito pensou. bonito fazer um trabalho assim, porque não para de acontecer o seu entendimento sobre a coisa também, né? Mas eu acho que isso tem a ver com o teatro também, o fato de eu ter trabalhado no teatro. Eu quero ir lá no filme, quero ver o público reagindo no filme, que é coisa de ator. Não, eu sei, e eu Senão acho você simplesmente realmente... solta e fala, não, vai. não, eu acho que Ela já realmente, foi, assim, não. o filme, ele, sei lá, quando... O Lobo, eu não lembro qual era a cena do Lobo, mas eu sempre tenho isso, assim, tipo, tem uma cena que se a plateia não reagir, sabe, assim, parece que não engrena, Sei, sabe? sei, Parece ter vontade de falar, total. gente, volta de novo. Vocês não entenderam não, vou voltar aqui porque... Volta. Peraí. Mas isso tem muito, gente. O filme acontece no encontro, né? Queria que vocês me dissessem uma cena do filme que vocês guardam no coração, assim, pra gente mostrar agora no final. Cada um só pode escolher uma. Thalita, gênia, mas gênia nesse filme. Eu lembro que as pessoas fora falavam, gente, e aquela atriz? E aquela atriz, sabe? Gente, Pode crer. ela fica assim, né? Muito maravilhoso que ela faz, gente. Já ela faz. Teve outro dia, tinha um amigo meu falando, aquele negócio que você... Porque ele criou uma teoria toda sobre a linguagem corporal, e como se eu tivesse feito aquilo. Eu falei, não, aquilo foi a Thalita. Foi a que fez. Thalita, gente. Quando eu vi que estava acontecendo e foi... E dá um foi. golequinho na cachaça, né? E faz um... Liga! E bebe a cachaça. É muito maravilhoso. Não, aquela cena dela falando no telefone, eu tive acesso de riso de verdade. Ah, eu ri alto, eu lembro que as pessoas assim... Porque eu lembro que eu cheguei pra ela e falei assim, você pega isso aqui e refaz. A ideia tá aqui no diálogo, mas assim,
E pronto. Recria isso aqui, livre. Aí fomos ensaiar com a Leandra e ela estava meio gripada, assim, ela ainda falava baixo. Aí ela pouco foi soltando um pouquinho, assim. Falei, ó, mas você sabe que você vai, né? Ela, não, tá. Aí chegou no set. Daquele jeito montada, já entrou assim no set, já outra pessoa, assim. Aí vai eu fazer o primeiro ensaio, ela começa a falar um monte de loucura, assim, o caralho, todo mundo se abaixando, É assim. muito bom. E a Rosa é mais fechada, mais discreta. Então, assim, é muito bom essa diferença de patamar, de astral, né? Porque a Rosa é mais ali na dela, mais, né? E a outra E a gente não sabia o que ela ia falar, né? Cada take, acho que vinha cada coisa que ia saindo dentro da cabeça Cara, dela é ali, que você muito falava bom. assim, É cara, que muito coisa bom. maravilhosa. Maravilhosa. Alô? Coisinha? Vai ficar me pagando sugestão? Ô, Bernardo? Quem tá falando é Beth. Não, tu não me conhece, mas eu te conheço essa piranha dessa tua mulher, essa vagabunda, dessa Silvia, que tá dando em cima do meu homem, tá trepando com ele, tá tendo um caso com ele, não é de hoje. Tu tá duvidando do que eu tô falando? Então sai daí agora, de onde tu tá. Vai lá pra tua casa agora. Vê se ela não tá trepando com o meu homem na tua cama, seu corno. Por isso que tu é um corno. Se tu não der um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu, que eu vou quebrar o dente dela, que ela vai engolir dente comigo com tudo, hein? Que ela é boa de cu, mas não sabe mexer. Que Rosa o quê, garoto? Mas não é Rosa o quê? Meu nome é Beth, já falei pra tu. Além de corno é surdo, porra. Ligou. Quer que eu ligo de novo? Não. Uma cena. Então, tem duas uma cenas, eu cena. não sei quais. É difícil. Fala, quais são? Quais são, E gente? é uma seguida da outra, que são essas duas cenas. A cena do sonho da praia, mas a cena anterior, que a gente até escolheu para ser o cartaz do filme, porque é a cena do apartamento. pacto ali, que é um plano sequência de 5 minutos. Porque ali aquela cena, ela é longuíssima, sem nenhum corte, e é os dois ali segurando aqui, assim, não tem nenhum grande rococó de câmera, nada, a gente só tá ali com eles. Ai, as pessoas Quando eu deviam vejo filmar aquela só em cena, plano eu falo... sequência, gente. Só em Essas cenas, plano ou cenas longas, porque sustentar uma cena longa, pra gente é tão bom, né? Muito. Você tem que só que tá com o corpo e o pensamento pra Presente. aquilo. É, Tão bom. é. Lê uma cena. Ah, eu vou na do sonho, viu? Que era uma dos... Eu consultei as minhas duas. Pronto, ó. Perfeito. Então a gente Perfeito. mostra uma. A gente tinha uma- combinado. Pronto. Eu não gosto de mentira. Nem eu. Eu não me importo em ser tua amante. Por enquanto. Depois eu não sei o que vai acontecer. Se eu ainda vou querer. É. Mas eu quero que tu me prometa uma coisa. O que você quiser. Tu não vai mais mentir pra mim. Eu não vou mais mentir pra você, eu prometo. Nem vai deixar de me ver. Nunca. Pequena, eu nunca vou deixar de te ver. Mesmo. Eu quero você. Eu de vez em quando eu também fico assim, fazendo um plano com você, sabe? Eu sei que eu não devia, mas acontece, assim, quando eu vejo, eu tô pensando, pronto. Você acha isso ruim? Mas você acha que eu não devia me iludir, né? É isso. Ah, gente, Leandra Leal, Fernando Coimbra, obrigado por terem vindo. Adorei, adorei. Obrigada a você, Muito amor. obrigada por terem aceitado o convite. Muito obrigada. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural.
Peraí, o narrador chamou a gente de Bem TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é Bem TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.